Vamos nos apresentar aqui primeiramente, rapidamente a vocês, e em seguida começar. E como a Nath falou, nós vamos procurar atender as perguntas que vocês colocarem aqui no chat ao final. Está previsto falarmos aí no máximo em 1 hora, e aí nós atendemos as perguntas que vieram já no formulário de inscrições. Muitas das perguntas que vieram, inclusive, vão ser respondidas aqui ao longo do evento. A gente procurou responder várias das perguntas que vieram na apresentação. Mas as que não foram mais específicas, a gente vai responder depois, e também essas que vocês colocarem aqui no chat. Então, vamos colocar o slide, Nath, por favor. Bom, nós já fizemos, inclusive, um webinar a respeito há um tempo atrás, mas hoje nós trouxemos informações mais atualizadas, inclusive. Esse assunto tem trazido diversas publicações pelo próprio IFRS, e várias instituições aqui do Brasil, inclusive, que têm publicado questões mais atuais, e a gente procurou trazer para vocês o que tem se falado e sido trazido de mais atual sobre o assunto. Para quem não nos conhece, pode passar, Nath, por favor? Só falando um pouquinho de quem é a Bridge 3. Nós somos um training center da GRI há vários anos já, e do IFRS também. Então, nós temos cursos certificados internacionalmente por essas duas instituições e outros cursos complementares, que vários de vocês aqui já estão com a gente, é muito bom revê-los. E também convidamos vocês depois para conhecer o nosso hub educacional. E também nós auxiliamos, né, e assessoramos as empresas nessa jornada de transformação, seja para implementar uma estratégia política, o próprio relatório, que ele é um instrumento de gestão poderoso, né? É, Nós também trabalhamos com as empresas, isso traz bastante também experiência prática para os próprios cursos, né? E vice-versa. Pode passar, Nath, por favor? Estaremos aqui com vocês hoje, eu, a Sônia e a Amanda, então, falando um pouquinho sobre a gente. Nós temos formações complementares, né? Depois vocês podem consultar o currículo mais detalhado no LinkedIn, no nosso site. Mas eu tenho aí uma carreira executiva de vários anos, a formação básica em engenharia, tenho mestrado em educação e sou conselheira de empresas, também certificada pelo IBGC. A última certificação que eu fiz é CFA-ESG, pela CFA Society, que é muito interessante para integrar as questões financeiras também. Ah, Depois a gente está aqui com a Sônia, pode passar, Nath? A Sônia e a Amanda. A Sônia é PhD, é professora na USP, tem pós-doutorado e é pesquisadora também na área ambiental. A Amanda também. E a Sônia tem uma formação em Direito, né? E diversas formações aí complementares, super especialista aqui conosco, também instrutora profissional da GRI, do IFRS, assim como a Amanda. A Amanda é bióloga, também doutora pela USP, também pesquisadora, conselheira do CRBio 1. Então, temos aqui uma equipe para trazer aí diversas informações para vocês. E normalmente somos nós que estamos nos cursos, e nas consultorias também juntas, né? E temos uma equipe aqui também de consultoras, a própria Natália, que está aqui conosco, que é oceanógrafa, e também já se especializou em GRI, tem mestrado. Desculpa o barulho aqui. Temos a Mariana também, que ah, alterna aqui com a Natália nos cursos, e outras formações complementares.
Pode passar, por favor. Falando só rapidamente sobre a nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho do contexto em geral, né? É, a gente sempre traz uma análise de contexto, de como está o nosso, a nossa realidade, né? Porque isso afeta as companhias e as companhias afetam toda a realidade também, né? Então, isso é sempre levado em conta quando a gente começa a trabalhar qualquer processo dentro de uma companhia e nós, como profissionais, também precisamos estar sempre atentos, né? A questão da governança, que é um pilar fundamental do ISD, a tendência atual de integração da gestão de riscos e compliance com o ISD, que a gente tem vivido na prática em várias companhias, o cenário regulatório, que tem sido algo que tem pressionado muito, não somente as companhias que estão sujeitas à regulação, mas todas as companhias que estão na cadeia de valor como um todo. Vamos trazer as principais normas e padrões que sustentam o IFRS S1 e S2 e um pouco desse passo a passo de como a empresa se adequar a essa nova regulação. A asseguração vai mudar também com a nova regulação de S1 e S2, então nós vamos falar brevemente sobre isso e como quem for fazer essa jornada vai sair daqui com algumas tarefas, né? Pode passar? A importância do conhecimento, assim, esse slide é só para reforçar que a gente precisa sempre tentar se aprofundar o máximo possível, né? Nós estamos numa fase que diariamente vem novas informações, novos documentos, né? Até nos cursos que a gente oferece, a gente tem uma plataforma que os alunos têm acesso por um ano, onde nós recomendamos a leitura e vários documentos que a pessoa pode se aprofundar, se atualizar. Formem um grupo de estudo na sua empresa, né? Leiam os documentos, se aprofundem. Eu acho que o conhecimento, inclusive na norma IFRS S1 e S2, é requisito que, por exemplo, o nível do conselho tenha letramento a respeito de S1 e S2. Então, isso vale para qualquer nível, né? Então, a gente só queria reforçar a importância de buscar conhecimento. Pode passar? E essa dica de você trocar esses conhecimentos também com seus colegas, né? Isso só traz uma riqueza, grupos de discussão. Aqui na Bridge 3 a gente oferece um clube do livro, onde a gente sempre traz autores da área do ISD. Tem vários episódios gravados no nosso YouTube, é, e vocês podem consultar. E a intenção justamente é se aprofundar nessas temáticas cada vez mais, né? Pode passar? Bom, não sei se vocês viram ontem a notícia de que o mundo entrou em overshoot, né? Todo ano, é, o Global Footprint Network, que é essa organização, ela monitora qual é o momento que o planeta como um todo e cada país atinge ah, a capacidade máxima de regeneração dos recursos naturais naquele ano. Então, o Brasil, como vocês podem ver, aqui está pequenininho, mas a gente atingiu em julho ainda, né? Na verdade, vai chegar dia 4 de agosto, o nosso overshoot aqui no Brasil. Ou seja, daí em diante, nós estamos indo além do que os recursos podem se recuperar. Então, vocês imaginam que faz vários anos que a gente está em overshoot. Então, a gente está simplesmente destruindo e não mais revertendo os recursos naturais do nosso planeta, né? Então, por isso, a gente está vivendo aí várias emergências climáticas cada vez mais com prazo mais curto, né? Pode passar? Esse aqui é aquele estudo de riscos que o World Economic Forum faz todo ano,
Quando a gente vai estudar o contexto de sustentabilidade de uma organização, a gente leva em conta, e cada vez mais também com S1 e S2, a gente precisa levar em conta a questão dos riscos, das oportunidades também, né? Porque se você olha tudo com uma antecedência maior, você consegue se preparar, e aproveitar mais as oportunidades. Pode passar? Um outro dado são os limites planetários, né? Que também é mais um dado que é acompanhado aqui pela Universidade de Estocolmo, que tem avançado muito rapidamente. Todos os limites planetários a gente também tem consequências imprevisíveis, um efeito dominó desses limites planetários cada vez mais sendo atingidos. Então, é um papel crucial, né, dos profissionais que estão aqui, das organizações, em reverter, em regenerar os recursos que são utilizados, né? Então, a gente precisa conhecer os nossos impactos para mitigar todas as questões e reverter o uso que a gente faz dos recursos naturais, que têm consequências sociais e todas as outras que a gente já conhece. Pode passar? E cada vez mais as empresas estão sendo responsabilizadas, até judicialmente, por informações não financeiras publicadas nos relatórios de sustentabilidade. Aqui é um exemplo da JBS, que é uma juíza americana, que a JBS é listada na Bolsa Americana também. Ela tem uma meta net zero para 2050, mas ao mesmo tempo tem uma meta de crescimento. E a juíza considerou essa meta incompatível e multou a JBS em janeiro. Em março, o SBTI retirou o compromisso da JBS do seu site. Então, é muito complicado para uma organização, né, viver essas questões e depois reverter essa reputação que fica abalada, né? Então, cada vez mais a gente vai precisar ter informações não financeiras publicadas com o mesmo cuidado que as informações financeiras. S1 e S2 traz muito essa preocupação. Pode passar? E a gente tem vivido aí diversos, mesmo com o aumento desse clamor por normativas, por maior transparência, por relatórios, ainda vivemos escândalos, infelizmente, recentemente, né? Esse da Americanas foi um muito grande, que tudo indica que foi um problema ético, tá? Um problema de governança, que afetou gravemente aí muito a cadeia de valor de vários fornecedores dessa empresa que ficaram sem receber e muitos deles quebraram, né? Então, as consequências elas vão muito além da própria empresa, né? Dos funcionários, da cadeia de valor, dos fornecedores, é, são impactos, né, que precisam ser vistos, né? E a governança ela tem um papel crucial nisso. Pode passar? E quando a gente vê a gente acabou de viver, né, esse desastre climático no Rio Grande do Sul, agora estamos vivendo uma seca na Amazônia, cada vez mais esses eventos vão ser com um intervalo mais curto, né? Por mais que tenham ainda os negacionistas, pessoas que falam que isso aí acontece cada 100 anos, é assim mesmo, mas a frequência tem sido maior e os danos têm sido maiores, né? Então, é inegável, a ação do homem sobre o planeta. Então, a gente precisa dar uma urgência maior para todas as ações necessárias, né? Pode passar? Quando a gente fala da governança, de reforçar a importância da governança, a gente tem vários instrumentos, né, que as organizações elas podem se apoiar. Aqui no Brasil, assim como em vários países, a gente tem os institutos, né,
Aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós tivemos a publicação da sexta edição do Código de Melhores Práticas. Então, se você quer implementar uma governança, um conselho consultivo que seja, ou um conselho de administração, tem todo um passo a passo, né, no código. Quais são as melhores práticas, quais são os princípios, de governança, o que se espera quando você é uma companhia aberta, quando você é uma companhia fechada, uma organização não governamental, uma startup. Independente do tipo de companhia, do setor, você pode ter uma governança para se tornar, inclusive, atrativo para os investidores, né? A governança, ela confere um valor maior para a organização, inclusive. Pode passar. E aquilo que eu comentei, no nosso programa, inicial, que a importância, inclusive, para implementar IFRS S1 e S2, a gestão de riscos e compliance precisa atuar junto com o ISD, né? Então, ao se levantar os riscos e as oportunidades, construir a materialidade, é preciso que essas áreas conversem e trabalhem juntas. Não dá mais para trabalhar de forma separada. Já existem vários exemplos aqui no Brasil. Algumas companhias têm feito de forma exitosa esse trabalho, algumas ainda precisam enxergar valor nessa integração, né? E eu acho que esse é um papel muito grande aí das novas normativas de S1 e S2. Pode passar? E aí ainda vem a pergunta, né? Por que é importante relatar? Né? A gente falou um pouco agora aqui no começo que o relatório ele serve como um instrumento poderoso de gestão. Nós, da Bridge 3, acreditamos muito nisso. A gente já viu isso na prática com empresas que a gente acompanha há alguns anos. É muito poderoso você entender quais são os seus impactos mais significativos, qual a sua materialidade, estabelecer metas, ver toda a empresa se mover em direção a essas metas. E isso tudo ajuda muito a fazer as transformações necessárias, né? E agora, né, ainda mais com essa regulação, com novas normativas que esperam que ah, haja uma comparabilidade maior, que haja um padrão que venha a partir da regulação, o investidor vai se sentir muito mais seguro em tomar uma decisão. Então, é uma responsabilidade muito grande aí das companhias em implementar essas novas normativas para justamente oferecer uma confiabilidade maior, principalmente para os investidores que movem, na verdade, né, essa agenda toda de investimentos no mundo é o mercado financeiro, né? As empresas precisam se financiar ou elas precisam ir para mercado, e os investidores eles precisam tomar decisão com base em documentos, em análises que eles fazem, e o relatório é um instrumento poderoso para isso também, né? E, logicamente, para os demais stakeholders, com certeza. Com isso, eu passo a palavra para a Sônia. Vamos lá. Bom, eu queria começar trazendo para vocês um pouco da regulação nacional, né? A gente tem os movimentos internacionais, a gente tem todo o mercado, tudo isso que ocorre, né? E que acaba se materializando nas regulações, né? Então, a regulação ela vem, na verdade, como uma exigência da sociedade, né, como um todo, né? Então, a gente já tem já há algum tempo algumas regulações que muitos de vocês aqui que são de empresas públicas ou de economia mista, né, já tiveram que se adequar, né? Então, nós temos essa lei federal de 2016, né? Essa lei ela já traz que as empresas públicas e as de sociedade de economia mista, elas têm que cumprir com alguns requisitos de transparência, né? E dentre eles
ela já fala, né, de um relatório integrado ou um relatório de sustentabilidade, né? Então, portanto, aqui a gente já vê aí uma sugestão do uso do relato integrado e do GRI, né, que traz as normas de sustentabilidade, normas e padrões, né? E aí, em 2021, a CVM, ela começou com tipo assim, né, o gato subiu no telhado, né? Então, ela traz a obrigatoriedade daquelas empresas que são listadas na bolsa, né, a reportarem ou justificarem caso elas não divulguem algumas métricas do ISG. E também pede, tem algumas alterações em relação a isso no formulário de referência. Pode passar, Nath, por favor? Depois nós temos aqui uma circular da SUSEP, né, trazendo também a questão de se divulgar um relatório de sustentabilidade com uma implementação que já foi iniciada em 2022. Eu estou trazendo aqui não só a regulação em relação ao relato integrado, mas outros relatórios a que as empresas estão sujeitas, né? Então, por exemplo, aqui, esse projeto de lei, né, que regulamenta o mercado de carbono, ele também pede que as empresas com uma determinada quantidade de emissões apresentem um relatório de emissões e remoções, né? E aí esses relatórios tomam formatos diversos, né? Eles podem ser por meio, se faz um inventário, por meio, por exemplo, do GHG, você pode utilizar um CDP, um TCFD, né, no próprio relato integrado, no GRI. Então, são diversas estruturas e normativas que vão ajudar a empresa a compor, né, e explicar melhor esse relatório, né? Quer dizer, o relatório vai ser inserido dentro dessas estruturas, né? Também o Bacen, né? Ele pede o relatório de riscos e oportunidades sociais e ambientais e climáticas, né? Para as instituições financeiras. E aí ele pede para que sejam considerados as dimensões do TCFD, que a gente vai ver mais lá na frente, que no fundo, todos esses logos aí que representam diversas estruturas normativas, né? Elas se conversam e estão integradas, né? Então, pode passar, por favor. E aí é o que vocês estavam mais esperando, né? Que é a CVM 193, né? De 2023. E aí ela vai trazer a divulgação, né, do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base nesse padrão internacional, que é o emitido pelo ISSB, que são o quê? Essas normas S1 e S2. Né? Então, a ideia aqui foi padronizar, né, de uma forma internacional, né? Essas normas nascem dentro do IFRS, que ele traz já questões de sustentabilidade e contábeis, né? E aí ela é em caráter voluntário e obrigatório. Então, o que acontece? As companhias abertas, os fundos de investimento e as companhias seguradoras, elas têm que, elas têm não, é um caráter voluntário, né? A partir do exercício social iniciado em janeiro de 2024, né? Portanto, já se iniciou esse exercício social, né? Já estamos no meio dele, né? Elas podem já começar a relatar de acordo com o S1 e com o S2, né?
e vai ser obrigatório a partir do exercício social iniciado em janeiro de 2026. Portanto, o relatório que vai ser emitido em 2027 já tem que estar trazendo, incorporando essas normativas, né? E aí tem um detalhe que para cada tipo de empresa ela vai seguir aí um calendário, né? Esse calendário, a CVM, todo ano ela atualiza, né? Então, para esse primeiro ano, as empresas, e isso eu estou falando só de companhias abertas, com exercício social que finalizou em 31 de dezembro, porque se a companhia aberta tem o seu exercício social finalizado em outra data, no calendário da CVM é outra data. Se é uma empresa diferente, né, não é ela não é uma empresa, sei lá, uma instituição financeira, tem um calendário próprio. Então, eu estou falando aqui das companhias abertas, com o exercício social finalizado em 31 de dezembro. O que, que elas têm? Elas têm que entregar esse relatório, né, do S1, S2, com relato integrado, SASB, GRI, enfim, até junto com o formulário de referência, que é 31 de maio. Né? Então, até 31 de maio, nesse primeiro ano, elas têm que apresentar junto esse relatório. E depois, a coisa fica mais restrita no outro ano, com as demonstrações financeiras, né? Que aí já cai para 1º de abril. O que a gente quer dizer com isso? Ah, Sônia, a gente quer começar a trabalhar S1, S2, tá? Calma lá, vamos começar com calma. Primeiro um relato integrado? Tá. Tenho que entregar até 31 de maio? Tenho. Quando é que a gente começa a fazer esse relatório? Você começa a fazer esse relatório mais ou menos em outubro desse ano, agora, daqui a 2 meses. Ah, quero. Depois tem que começar antes, tem que começar em agosto, porque aí você tem que entregar em abril. Né? Então, por que a gente fala isso? Né? Porque é trabalhoso, vai ser trabalhoso, é um relatório que vai exigir muito estudo, vai exigir tudo aquilo que a Dani trouxe aqui. Tem que ter um letramento, tem que ter um levantamento. Então, é preciso tempo. Então, as empresas que pretendem começar com isso, elas têm que já estar se organizando para isso, né? Bom, por fim, tem a taxonomia sustentável brasileira, né? que, que ela começou em 2023, estabelecendo um plano de ação para essa taxonomia sustentável. Então, ela está criando um sistema de classificação e padronização para orientar os investimentos sustentáveis para diversas atividades econômicas, para ativos, projetos, né? E ela vai usar como referência iniciativas, né, internacionais e compromissos, né? E ela vai ser publicada, pretende-se agora em novembro de 2024. Na verdade, eu até para esse webinar eu procurei para ver se eu já trazia, mas por causa das eleições, o documento não está mais disponível no site do GovBR, mas ela começa a ter um uso obrigatório em janeiro de 2026 e também vai se pautar pelo relato S1 e S2. Né? Então, portanto, ele é importante não só para os investimentos em geral, né? Mas também para os investimentos públicos. Né? Pode passar. E aqui um pouquinho, que eu acho que vocês já conhecem, né, que foi essa evolução do relato integrado, que na verdade é uma evolução não só do relato integrado, mas também do TCFD, do TNFD, do CDP, enfim, né, daqueles grandes desastres de 1980, a comunidade empresarial foi se preparando aí para trazer transparência, né?
Mas falando do relato integrado, ele inicia lá na África, em 1994, né? Então, para vocês verem, lá começa com Nelson Mandela, né? Que ele que pediu para ter um comitê de governança corporativa, né? Para a África do Sul, né? Então, eu não vou me atentar muito a isso, né? Mas isso culminou numa inspiração, né, no Reino Unido, em 2004, que foi fundada a Contabilidade para a Sustentabilidade, né, pelo hoje rei Charles, né, na época ele era príncipe, e para trazer os negócios mais sustentáveis, né, e inspirar aqueles líderes financeiros, né? Então é criada essa organização. Depois o mundo passa por uma grande crise financeira internacional, né? E aí, em 2009, 10, é criado o IIRC, que era a casa do IASB, que são as informações contábeis, e que agora foram agregadas o ISSB, né? Então, o IASB já tinha, desde essa época, uma confiança grande internacional nas normas contábeis, e ele sentiu falta de padronizar e unir as regras também relacionadas à sustentabilidade, né? E aí ela vai criar mais à frente, né, esse bracinho dela do ISSB. Mas, de alguma forma, o relato integrado é divulgado, o primeiro relatório, né, em 2009, isso na África, né? E depois o framework que começa a nascer ali no Reino Unido, desde 2011, ele é testado, né, testado em diversas empresas, e aí, em 2013, é lançado o relato integrado, né, a estrutura do relato integrado oficialmente, né? Então, essa estrutura, ela se concentra na criação de valor das organizações, né, e os seus capitais, para criar valor a médio, longo, a curto, médio e longo prazo, né? E aí, depois, o que que acontece daí para frente, né? Dá um pulo grande, né? Aí, em 2021, esse IIRC, né, e o SASB se unem, né? E, finalmente, em 2022, ambos são integrados no IFRS, né? Então, mantendo uma estrutura aí que vai contemplar o SASB, vai contemplar o IASB e o ISSB, né? E mais para frente, o IFRS ficou de estabelecer as suas normas inaugurais, que são, né, o IFRS S1 e o S2, né, que é o que a gente está falando aí, que está grandemente divulgado na mídia, né? E conforme isso está ocorrendo, estão sendo trazidas a interoperabilidade com as normas de RI, com o TCFD, que ele, ele traz um apoio para a estrutura, né, do relato integrado, do S1 e do S2. Então, a gente daqui para frente, a gente não consegue ver isso de uma forma individual, e sim agregada, né? Pode passar. Então, aqui a gente tem finalmente o S1 e o S2. O que que eles são, né? O S1 são requisitos para as informações de sustentabilidade, informações financeiras, né, relacionadas à sustentabilidade, e o IFRS 2 são aquelas informações relacionadas ao clima, né? Então, o S1 são requisitos mais gerais, e depois começam a ter os requisitos específicos, né? O primeiro é do clima, o segundo provavelmente vai ser de biodiversidade, o terceiro provavelmente vai ser de capital humano,
e assim por diante vão vindo aí as normativas é, temáticas, né, relacionadas às informações, ah, relacion, a, as informações de sustentabilidade financeira, né, financeira relacionadas à sustentabilidade. Pode passar? Amanda, passo para você. Então, vamos lá. Então, aqui falando expressamente qual que é o objetivo da S1 e da S2, especialmente da S1, né? Que é ele atende uma norma que atende ao mercado financeiro especificamente, né? Então, a gente vai agora ser demandado a divulgar informações que reflitam os riscos e as oportunidades relacionadas à sustentabilidade, do ponto de vista financeiro especificamente, né? Então, o S1, ele exige isso da gente, o S2, especificamente, isso também, os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, mas especificamente em relação à questão climática. É a primeira norma temática do ISSB, né? Digamos assim. Então, o S1 é a nossa base, os requisitos gerais, e o S2 já é uma primeira norma temática, já relacionada ao clima, e o objetivo, no fim das contas, é a gente apresentar como que esses riscos e essas oportunidades podem, né, ou irão afetar as perspectivas da companhia em relação a fluxo de caixa, em relação a financiamentos, né, custos de capital, sempre olhando para o curto, para o médio e para o longo prazo. Então, esse é o objetivo da S1 e da S2, né? Vamos falar um pouquinho agora de alguns aspectos de adoção mesmo dessa norma, né, que geram bastante dúvida. Pode passar. Então, aqui a gente tem alguns pontos de atenção. Primeiro ponto é o seguinte: a gente tem um prazo para adoção. Então, como a Sônia comentou já um pouquinho, para os exercícios sociais de 2024 e 2025, a gente tem uma adoção voluntária para um processo de adaptação gradual, digamos assim, né? Então, nesses primeiros dois exercícios, contando esse agora e do ano que vem, né, um relato nos anos posteriores, então, esse ano de 24, com relato agora em 2025, e 2025 com relato em 2026, então, é adoção voluntária ainda. E depois, a gente, a partir do exercício social de 2026, passa a ser uma adoção obrigatória para as companhias abertas, né, conforme a CVM 193. Mas a gente tem alguns benefícios da adoção antecipada, e um deles é a dispensa de comparatividade ou comparabilidade, as séries históricas, né, para aqueles indicadores que a gente for levantar, né, para os temas que forem considerados materiais, do ponto de vista financeiro. Então, no primeiro ano obrigatório, quem começar ainda no período de adoção voluntária vai estar dispensado, digamos, de apresentar as séries históricas, porque a gente sabe que é um desafio a mais. Se a gente está começando agora, e acho que esse que é o benefício, a gente começa é, antecipadamente, a gente vai já começando a olhar, bom, então, quais são os temas materiais que a gente vai considerar do ponto de vista de impacto financeiro? Ah, bom, são esses. Então, como é que a gente vai relatar isso, né, de acordo com o S1? A gente vai levantar os nossos indicadores, né, aquilo que a gente vai usar como base para fazer essa análise de como é que estão, né, como é que está a gestão desses temas e como é que isso impacta financeiramente a companhia. Então, a gente já tem no primeiro ano antecipado definido esses indicadores, que inclusive a gente vai usar o SASB como orientação, né, para fazer essa análise. Daí, no ano seguinte, a gente já tem um primeiro levantamento. Então, vai ficando um pouco mais fácil. Se a gente começa de sopetão no ano de adoção obrigatória, a gente vai estar começando. Alguns indicadores, possivelmente, a gente já coletava antes com outra perspectiva, né? Mas a gente vai estar no começo da jornada, então a gente não vai ter ainda uma série histórica. Quanto antes a gente começar, melhor para não ficar tudo de uma vez só, porque realmente é muito desafiador esse cenário, né? Então, por exemplo, em relação à seguração, que aqui está aqui no finzinho do nosso slide, na adoção antecipada, a seguração exigida vai ser a limitada.
A partir do momento em que passa a ser um relatório obrigatório para as companhias abertas, passa a ser uma asseguração razoável. E isso, por si só, já é um grande desafio para a maioria das companhias, que está muito mais acostumada a fazer uma asseguração limitada do relatório. A asseguração razoável ela vai exigir um controle interno de informações muito mais rigoroso, né? Então, isso vai exigir que a gente olhe para os controles internos, olhe para o compliance e tenha isso mais robusto para que essa asseguração razoável seja feita. Então, como é realmente um cenário mais desafiador para todas as companhias, né? Então, quanto mais antecipado for o uso, mais fácil vai ficar essa transição. E por último, aqui no meio, o prazo para publicação. Então, até o exercício de 2026, arquivar o relatório na CVM em até 5 meses depois do fim do ano fiscal, até o exercício de 2026, né? Então, nesse primeiro ano obrigatório, você tem um tempinho a mais para publicar o relatório. A partir do segundo ano de adoção obrigatória, a publicação ela tem que acontecer em até 3 meses depois do fim do exercício social ou junto com as demonstrações financeiras. Então, o prazo passa a ser mais curto. Então, ele vai seguir a lógica das demonstrações financeiras, né? De uma forma geral. Então, isso significa que precisa começar, de fato, o quanto antes, o processo de relato, né? Para que dê tempo de coletar todas as informações, e fazer isso de forma rastreada, bem delimitada ao longo do processo, para que a gente não tenha perdas e possa ter, no final, não só um relatório tempestivo que saia, no período previsto, mas também uma asseguração razoável bem feita, né? Então, esse é o nosso cenário, bastante desafiador, né? Vamos começar o quanto antes para não ter tanta dificuldade depois nos anos obrigatórios. Pode passar, Nath, por favor. E depois aqui, só para ilustrar também esse período de transição, aqui do ponto de vista do uso das normas S1 e S2. Então, no ano 1, a gente tem aqui o S1, mais a questão climática, que é o S2, né? E aí, no fim das contas, o que a gente vai ter é um relatório que exprime os riscos e oportunidades relacionados especificamente às questões climáticas, do ponto de vista financeiro. A gente não vai precisar abrir para outros temas, né? Pode passar, Nath. Aí no ano 2, daí sim, a gente vai já olhar para as normas SASB e vai identificar os demais temas materiais que precisam ser levados em conta do ponto de vista da sustentabilidade com impacto financeiro. Então, além da questão climática, a gente usa também, adota outros temas, né? A gente vai levantar esses temas e vai relatá-los. Como a gente tem já o S2, a gente se pauta pelo S2 para poder fazer o relato das questões climáticas, né? Isso já está posto. Com relação aos demais temas, a gente ainda não tem outras normas temáticas, então a gente vai usar o SASB. E aí no slide seguinte a gente tem também um esqueminha que mostra, pode passar, justamente isso, que no futuro a gente vai ter outras normas temáticas além da climática, tratando de biodiversidade, de capital humano, né? Então, o IFRS vai lançar outras normas que vão ser usadas como base nesse processo. Por enquanto, a gente tem só S2 de clima, a gente usa essa, mais as normas SASB conforme a materialidade definida pela organização. Basicamente é isso. Pode passar. Aqui para reforçar o seguinte, que de fato a S1 e a S2 são normas que se pautam bastante por outras, né, como você comentou. Então, relato integrado está na base, TCFD está na base do S1 e do S2, e são normas ou estruturas que já vêm sendo utilizadas cada vez mais. Então, esse estudo aqui que a gente está vendo na tela, é um estudo do IFAC, né, da Federação dos Contadores, é de 2023, mas ele analisou relatórios entre 2019 e 2021. E ele mostra para a gente, aqui em verdinho, nessas barras aqui de cima, que a gente continua vendo um aumento no uso de relatos integrados, por exemplo. Então, entre 2019 para
36% para 46% em 2021. Foi 10% de diferença para mais, né? Então, cada vez mais relatórios adotando o relato integrado. E o relato integrado, de fato, ele é um meio do caminho. Ele não é um reflexo direto e total da S1, né? Mas ele é a base para S1. Tem muitas coisas em comum. Quem faz relato integrado já está muito mais preparado para fazer SASB, perdão, para fazer S1, né? Quem também já reporta a TCFD, que também a gente vê aqui no momento, né, especialmente entre 2019 e 2021, também já está muito mais preparado, já está no meio do caminho. O S1 ele exige algumas coisas mais específicas e para isso a gente tem a interoperabilidade, né, e esses aspectos de relação entre uma norma e a outra, mas já está no meio do caminho. E o SASB, que também, dentro do grupo analisado, que foi das 50 maiores companhias, aqui para o Brasil já, tá? A gente também já vê um aumento bem expressivo. Acho que o SASB tem um dos aumentos mais expressivos aqui, de 61% para 85%. Mas o desafio é grande ainda, né? Então, muitas companhias ainda não utilizam nem relato integrado, então acho que é um caminho importante aí. E daí eu também passo agora para a Sônia continuar, que ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa relação com as outras normas. Bom, então aqui, pelo que vocês já perceberam, né, o ISSB, né, dentro lá do IFRS, ele conversa e é interoperável com diversos outros frameworks, normas, direcionamentos, né? Então, no sentido mais amplo, o ODS perpassa tudo isso, né? E aí a gente tem algumas que são bem voltadas para o interessado financeiro, né? Que é tanto o TCFD, TNFD, o próprio relato integrado, o SASB, o CDP, e o GRI aqui como um multi-stakeholders, né? Porque as empresas têm que trazer a transparência não só para aquele olhar do stakeholder, do investidor, do financeiro, mas diversas partes, né? A sustentabilidade pede que as diversas partes interessadas estejam também, né, sejam satisfeitas, né, com essas transparências, até porque são elas que, de alguma forma, mantêm a empresa e são impactados por elas, né? Elas impactam e podem ser impactadas pela empresa, né? Então, a gente tem aqui o relato integrado, né, que a gente já falou, ele é bem a base, né, ele tem você fazendo um bom relato integrado. Vamos supor, a empresa que tem um bom relato integrado e já começa a fazer o TCFD, como disse a Amanda, ela já caminhou bastante, né? Então, seria um ponto de partida. Aquela empresa que tem o relato integrado e o GRI, ela agrega o TCFD, ela também vai ter dado aí um grande passo, né? Mas, de alguma forma, por meio de declarações, todas essas que estão aí orbitando em volta do IFRS são estruturas que já estão integradas, né? São interoperáveis. Pode passar, por favor? Aqui, só para mostrar para vocês o local do GRI nessa história toda, né? Então, nesse primeiro retângulo, a gente tem o IASB, que é o relatório financeiro, é aquele foco no investidor que é refletido nas demonstrações financeiras. É aquele mais básico de todos, né? Inicial, né? No meio, a gente vai ter o ISSB, que vem depois, e aí traz as divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade com foco único, que é do investidor, né?
e que são informações materiais para criação de valor ou perda de valor empresarial, né? E depois nós vamos ter como pano de fundo o GRI, que são os relatórios de sustentabilidade com foco em várias partes interessadas, né? E ele vai trazer aquele olhar de dentro para fora, o quanto a empresa está impactando o ambiente, as pessoas e a economia, né? Então, ela tem um olhar mais amplo que eu vou mostrar no próximo slide. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente traz o GRI, o relato integrado e a relação com S1 e S2. Nessa linha de cima, a gente vê a cadeia de valor, né? Toda empresa tem uma cadeia de valor que depende de recursos, relacionamentos e contribui para a preservação, regeneração, desenvolvimento de relacionamentos, ou, por outro lado, e também, né, pode gerar degradação, esgotamento de recursos, de relacionamentos, né? Então, essa primeira linha aqui mostra como funcionam as empresas em geral. Em geral, elas dependem e contribuem ou podem gerar externalidades, né? Tudo aquilo que ela depende, ela tem relação com a sua geração de fluxo de caixa, tem relação com afetar as decisões de usuários financeiros. Vamos supor uma empresa que esgote toda a água de uma região, que está uma empresa numa localidade de escassez hídrica. Ela, de alguma forma, ela está afetando não só as decisões daqueles usuários financeiros, porque provavelmente ela vai ter que parar de operar em algum momento por falta d'água, como ela também está gerando impactos negativos para as outras partes, né? Para as comunidades, porque a água é um recurso compartilhado. Da mesma forma, na hora que no final da sua cadeia, ela traz inúmeros benefícios, mas traz externalidades, que também afetam os fluxos de caixa e as decisões dos usuários financeiros, né? E também geram impactos negativos e benefícios para diversos stakeholders. Então, a gente percebe que essa relação, ela, ela existe, né? E tudo isso que ocorre tem relação com o valor que uma entidade cria, preserva ou vai desgastar, né? Perante a capacidade dela perante a múltiplos stakeholders e a capacidade dela atingir seus objetivos. E a parte dos riscos e oportunidades, eles entram aí, nessa história, como aquilo que a empresa, aqueles impactos potenciais da empresa ou os reais que podem se materializar em riscos financeiros, mas, por outro lado, também podem trazer oportunidades para aquela empresa gerar mais valor ou os riscos dela perder valor, né? Então, aqui a gente vê o cenário onde tudo isso se relaciona. E, de novo, o GRI por detrás como um cenário mais amplo, porque ele envolve esse olhar para múltiplas partes, né? Pode passar? Então, aqui, resumindo um pouco, a relação do S1 e o relato integrado, no frigir dos ovos, o relato integrado foi uma das bases para o S1, né? Ele vai ajudar a dar uma visão clara da criação de valor da companhia. O uso do relato integrado, portanto, é essencial. Comecem pelo relato integrado, quem já não o tem, né? Porque ele é a base, né? Ele vai ser a base para o S1. Inclusive, a gente trabalha aí numa perspectiva de um foco inicial, depois um aprofundamento, né, no segundo ano, e depois ali já tendo assim uma visão mais de resultados, né?
Pode passar. O TCFD, ele também foi a base para o IFRS 1 e 2. O que ocorre? Todos os requisitos do TCFD e as recomendações são consistentes, os requisitos do IFRS são consistentes com as 4 recomendações do TCFD e as 11 divulgações do TCFD. Portanto, a única diferenciação que tem o TCFD são algumas orientações, mas todas as divulgações e recomendações batem com o IFRS S2, né? Então, portanto, quem faz o TCFD já está, de alguma forma, cumprindo aí com o S2, né? Exceto algumas recomendações que o S2 tem a mais. Tá bom? Pode passar. Aí aqui eu passo para... Ah, não, aqui sou eu mesmo. Aqui é só para mostrar que o TCFD ele trabalha com a parte esses são os 4, né, definidores dele, as áreas, né, que é governança, estratégia, gestão de riscos, métricas e metas. E para cada uma dessas vão ter as divulgações, né, que no total serão 11 divulgações, né? Então, se vocês pegarem o S2, vocês podem fazer a comparação, ver que eles são totalmente operáveis, né? Eles combinam perfeitamente. Pode passar? Aí eu Bom, passo para a aqui Dani. É a Amanda agora. eu vou falar rapidinho esse slide, daí eu passo para a Daniela. Aqui, Sônia falou um pouquinho da relação com o relato integrado e com o TCFD. E o SASB tem um papel muito importante aqui nesse processo, né? O SASB, que a gente já falou algumas vezes antes ao longo do webinar, mas que talvez, se alguém não conhece, o SASB é um conjunto de normas por setores da indústria. Então, a gente tem mais de 70 setores cobertos pelas normas SASB e o foco do SASB é justamente o mercado financeiro enquanto stakeholder. Então, tudo que está ali colocado, né? Então, a gente tem as normas, o que, que é tema material para cada um desses setores, né? Digamos. Então, a gente vai usar as normas SASB quando a gente estiver falando de S1, que é a norma de requisitos gerais. Como ela fala em identificar e reportar sobre os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, a gente vai necessariamente lançar a mão das normas SASB, conforme o nosso setor, né, para considerar os temas que o SASB, em um estudo aprofundado que durou anos, delimitou como temas materiais do ponto de vista financeiro, né, para aquele setor. Então, se não existe uma norma da ISSB específica, a gente vai usar as normas SASB, a gente vai considerar o SASB nesse processo. E no caso da IFRS 2, S2, relacionado ao clima, já tem uma orientação mais específica em relação ao SASB, a gente precisa considerar as orientações relacionadas ao clima. Então, tudo que tiver no SASB relacionado ao clima, a gente vai considerar. No caso do Brasil, a gente já tem, já está em processo, né, CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, já está um processo de tradução, né, das normas, e o CBPS 2, ele já inclui a tradução das normas SASB em relação com a questão climática. Então, a gente vai usar isso como base, né? E aí passo para a Bruna. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação, né? É, aqui é um outro slide que o próprio IFRS ele tem desenvolvido vários recursos educacionais que eles chamam em várias línguas. Então esse material a gente está trazendo inclusive do próprio IFRS, onde ele fala que a sustentabilidade pode afetar
os stakeholders, as sociedades, recursos naturais, né? E os investidores, eles estão preocupados em entender como a organização está incorporando tudo isso no seu processo de criação de valor, né? Por isso que a gente fala que você fazer um processo de relato integrado, TCFD, pensamento integrado, SASB, você já está indo num caminho muito importante como fundamento para S1 e S2. Pode passar. Muitas companhias também estão sujeitas à normativa europeia, não só se são multinacionais, cuja matriz está na Europa, mas que pertencem também à cadeia de valor, que fazem exportação, que tem qualquer tipo de relacionamento com empresas europeias. Cada vez mais, a comunidade europeia, que é uma das regulações mais rigorosas até o momento, tem exigido que a cadeia de valor esteja envolvida e que as companhias europeias têm exigido das suas cadeias de valor que estejam de acordo. Uma das questões mais importantes que é trazida, que a gente vai falar em seguida rapidamente, é sobre a dupla materialidade. E um aspecto interessante da normativa europeia é a interoperabilidade entre o ISSB, que está aqui do lado esquerdo, e a GRI. Ou seja, se você já adota a GRI, você está num bom caminho para a adoção das normativas europeias, que também tem normas setoriais, como vocês podem ver aqui, tem a normativa geral 1 e 2, e tem todas as setoriais. E o ISSB, né, que temos agora ainda o S1 e o S2 e vão vir outras. Então, só para mostrar que nós temos normativas jurisdicionais, que eles chamam como ISSB, que está sendo implementado por país, por Bolsa de Valores, no caso aqui a CVM, que está regulando, e tem as normativas por continente, por países, como a europeia, tem a SEC americana, que também soltou uma regulação esse ano, e normas gerais como a GRI, né? Pode passar. E às vezes a companhia precisa atender várias delas, né? E aí o relatório precisa contemplar todas essas visões, como a visão da dupla materialidade, que vai trazer tanto a visão da materialidade de impacto, que é a visão de dentro para fora, que a gente, inclusive, traz em detalhes no curso de normas e padrões GRI, e a visão financeira, que é tudo que vai afetar a perspectiva do investidor, o processo de criação de valor, que é preconizada pelo relato integrado e pelo IFRS S1 e S2. Então, a materialidade preconizada pelas novas normas do ISSB é a financeira, a dupla materialidade é preconizada pela normativa europeia e a materialidade de impacto pela GRI. Então, se você quer atender todas elas, você pode adotar a perspectiva da dupla materialidade. Várias companhias aqui no Brasil já têm adotado, inclusive, né? Pode passar. Aqui acho que eu volto rapidamente para você, né, Amanda? Aqui é só para a gente especificar um pouco alguns passos, né, a partir de agora. Então, se a gente está agora num processo desafiador de começar, por onde se começar, né? A gente tem algumas perguntas nesse sentido. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender onde é que a gente está em termos de relato. Que tipo de relato que hoje a minha companhia faz? É GRI? É GRI mais SASB? Ou é, de repente, GRI, SASB mais relato integrado? Ou é só relato integrado? Então, é olhar onde é que eu estou, porque embora a gente esteja falando aqui de informações, de um relatório específico, né, específico, de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, que tem uma relação direta com as demonstrações financeiras, né? A gente vai olhar onde é que a gente está, porque todo esse processo, como a Sônia mostrou, o GRI, ele é muito mais amplo, porque ele fala da sustentabilidade como um todo, então ele também já é um ponto de partida. Inclusive, o que a gente delimitar como temas materiais do ponto de vista do impacto, né, mais amplo, pode alimentar ou inspirar a nossa análise de materialidade mais focada nas informações financeiras. O fato da gente fazer eventualmente já um relato integrado, a gente já está também olhando para os aspectos de governança,
de estratégia, de modelo de negócio, né? Já está olhando para a criação de valor como um todo. Então, a gente também já está no meio do caminho para fazer um relato de S1, já está olhando também um pouco mais para as questões financeiras, né? Muitas vezes não tão diretamente quanto o S1 pede, mas a gente já está fazendo esse olhar da criação de valor como um todo, né? Então, esse também é um passo. Então, dependendo de onde a gente está, a gente vai precisar caminhar mais ou menos, né, de uma forma ou de outra, para a gente poder chegar num relato de S1 e S2. Né? Então, é olhar onde é que a gente está. Esse seria um primeiro passo. E depois, tentar enxergar, então. Então, a partir da onde a gente está, é que a gente vai falar, bom, agora a gente vai começar, de repente, a fazer um relato integrado para começar a fazer essa transição e olhar como um todo para a nossa forma de criação de valor, né? Eu vou formar uma equipe multifuncional, então aqui você pode formar uma equipe contendo pessoas de áreas diversas da empresa, inclusive da contabilidade, que geralmente fica muito apartada, né, dos processos relacionados à sustentabilidade mais diretamente, né? Que eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios para nós agora, né? Fazer essa junção e a gente precisa, sim, né, da contabilidade próxima nesse processo, porque, obviamente, a gente vai ter uma integração que não é só para mostrar no relatório, mas é uma, uma, um relatório que vai, de fato, impactar a forma da gente fazer investimentos, né? Então, a gente precisa desse olhar bem amarrado. Fazer o letramento necessário, então, fazer os treinamentos, a gente precisa entender, né, o que é o S1 e o S2 e o que ele, de fato, está demandando da companhia, né? O que do que está lá sendo pedido pelo S1 e pelo S2 a gente já faz na companhia. Então, a gente já tem, com certeza, para quem já faz relatórios de sustentabilidade, já tem um meio caminho andado, né? Se faz o relato integrado, já está mais ainda. Então, entender o que mais que a gente precisa fazer para poder caminhar, fazer o treinamento e que todo mundo esteja entendendo esse novo desafio, o que ele vai demandar da companhia, de fato, né? Inclusive do ponto de vista estratégico. E aí analisar o contexto, analisar as lacunas, né? Analisar o que a gente vai precisar caminhar, se a gente vai precisar, por exemplo, melhorar o nosso controle interno, né? Melhorar processos internamente para poder coletar informações, para poder, de repente, ter no dia a dia uma relação mais clara entre a sustentabilidade e a contabilidade, né? Montar um plano de ação, né? E aí seguir, então, com os passos mais operacionais da norma, que envolvem também, e como um passo-chave, fazer a análise de materialidade, né? Entender o que é material financeiramente do ponto de vista da sustentabilidade e começar a coleta de informações. Quanto antes começar, melhor, né? Porque o caminho vai ser custoso, trabalhoso no início, especialmente, né? Daí eu passo de volta, Dani, para você. Bom, a palavra-chave de S1 e S2 é conectividade, por isso que a gente colocou essa imagem aqui para vocês saírem aqui do webinar com isso gravado, a conectividade entre o financeiro e o não financeiro. Tudo que for publicado no relatório de sustentabilidade, com base em S1 e S2, que seja integrando essas normativas todas e atendendo S1 e S2, precisam conversar com as demonstrações financeiras. Ou seja, se você vai falar de algum investimento que a empresa está fazendo para fazer descarbonização, e qualquer outra informação que tenha impacto na demonstração financeira, precisa ser encontrada essa informação lá na demonstração financeira, respectivamente. Por isso, vale o comentário aqui, que já foi perguntado aqui no chat, de que nós vamos precisar ter um contador assinando o relatório de sustentabilidade. Obviamente que os profissionais da sustentabilidade continuam sendo imprescindíveis nesse processo, né? Continua sendo o relatório uma construção de várias habilidades, né? A gente precisa do conhecimento de várias partes da empresa. A gente falou no começo do webinar da importância da junção de riscos, compliance com ESG e
A área de finanças, né, e contabilidade precisam estar juntas também, porque o contador vai ter que assinar o relatório e ele vai ter que garantir que as informações não financeiras estão refletidas, as informações não financeiras estão refletidas nas demonstrações financeiras. É isso que pede S1 e S2. Pode passar? E um outro aspecto bastante importante é o que é chamado de olhar para o longo prazo, né? As demonstrações financeiras, elas costumam olhar para o passado, elas reportam o que aconteceu, mas com esse um e esse 2, a gente vai precisar fazer análise de cenários, a gente vai precisar fazer é, é, simulações do que pode acontecer dependendo das decisões de investimento que a empresa tomar. E isso vai ter que ser refletido em fluxos de caixa futuro. Então, vai mudar um pouco essa visão também da área financeira das empresas. Então, é uma construção conjunta que exige essa conectividade, esse trabalho conjunto. Pode passar? E falando rapidamente aqui, não dá para a gente se aprofundar, já acabou o nosso tempo também, sobre a mudança no processo de asseguração. A Sônia e a Amanda já trouxeram elementos, a gente vai passar as companhias abertas, né, que reportam, que precisam fazer a asseguração dos seus relatórios. Teve até uma pergunta aqui sobre isso. No Brasil, a nova asseguração, que é a asseguração razoável, que é uma nova norma que ela teve consulta pública na Europa e vai ser publicada em breve, que vai ditar como vai funcionar a asseguração razoável. Só que existia a possibilidade de que um profissional não contador fizesse essa asseguração, mas aqui no Brasil foi decidido que vai ter que ser um profissional de contabilidade registrado na CVM, que é a regra atual, né? Então, para fazer a asseguração razoável também. A asseguração razoável, ela aumenta o escopo da asseguração limitada, né? Ela inclui toda essa parte financeira também. Não é auditoria financeira, mas ela vai incluir toda essa conferência de aspectos também que tem que estar refletidos nas demonstrações financeiras, além de outros detalhes que a nova norma vai trazer. É, a gente vai, então, com isso. Uma outra questão, só antes de eu finalizar rapidamente, foi pedido aqui para nós alguns cases de empresas que já fazem todas essas normas juntas. A gente tem vários cases, né? É, de companhias que adotam GRI com relato integrado, pensamento integrado, SASB e TCFD. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Nós temos aqui entre nós, inclusive, a Winnie e a Alanis, que são da Tegma Logística. Nós tivemos aí a honra já de ajudar durante 2 anos, que nós fizemos relato integrado com SASB, GRI e ODS. Então, vocês podem consultar, o relatório é público, tem em português, tem em inglês. E tem outras companhias abertas. A sugestão que eu faço é vocês entrarem no site da CVM e olharem as companhias que estão listadas nos índices de governança, por exemplo, o índice de sustentabilidade, né, no ISE, o índice de sustentabilidade empresarial. Normalmente são as empresas que têm os relatórios mais cuidadosos, né? A gente tem a Brasca também, que confere uma premiação anual para os melhores relatórios. E nos nossos cursos, né, que eu vou até passar a palavra aqui para a Nath falar um pouquinho, a gente sempre traz uma curadoria de relatórios, e os alunos fazem exercícios analisando esses relatórios, aspectos dos relatórios, para que a gente verifique se eles estão atendendo aos princípios que as normas pedem, né? Então, a gente queria. Vamos responder aqui as perguntas. Será que a gente tem um tempinho para responder? Você quer falar, Sônia, algumas das perguntas que vieram naquela inscrição
Nós deixamos de responder alguma pergunta? E aí a Nath já fala da nossa agenda e tem uma enquetezinha aqui que a gente queria que vocês respondessem. Ou Pode ir vai fazer falando. pesquisa? Isso o Então, pessoal tem duas perguntas sobre adequação do IFRS nas pequenas e médias empresas, né? Se elas têm que estar adequadas, né? E a resposta é que sim, porque as pequenas e médias empresas naturalmente fazem parte da cadeia de valor de outras companhias, né? Geralmente maiores, já sujeitas ao S1 e S2, né? E que vão ter que produzir informações de forma contínua, né? Então, para as pequenas e médias empresas será um desafio, mas ela pode começar, né, utilizando alguns conceitos do S1, do S2, para que elas possam fornecer informações para aquelas empresas que estão na cadeia delas, né? A outra pergunta. Tem algumas perguntas que eu não vou ler, porque elas têm muita relação do que a gente já falou, né? No relatório, né? Como, por exemplo, como as empresas podem se preparar e se antecipar às exigências do S1, S2. Eu acho que é o letramento, eu acho que isso é muito importante, né? Da empresa, né? Dos membros da empresa e começar, né? Começar o percurso, né? Que seja o percurso com relato integrado, seja com GRI, SASB, TCFD, começar já a se preparar aos poucos, né? não vão Aí embora que a gente já foto, hein? a interoperabilidade com o GRI, né? Isso já foi anunciado, inclusive, pelo IFRS, né? E pela GRI em 2024. Eles se comprometeram a se alinhar conjuntamente, né? Com as divulgações comuns, né? Então, o GRI ele tem uma base muito grande de normas, né? Indicadores e conteúdos muito importantes para serem utilizados. Só uso o S2 se a empresa tiver como tema material os riscos climáticos? Não, né? O S2 vai ser um requisito, né, para ser trazido junto com o S1, né? Aqui a questão do contador assinar, né? Então a gente já falou sobre isso. Se a gente conhece alguma organização sem fins lucrativas que já tenham a intenção de aderir às normas, não, não conhecemos. E não tem obrigatoriedade também, né? É, acho que é basicamente isso, porque as outras perguntas têm muito relação com o que a gente trouxe aqui nesse webinar. Eu passo para você, Dani, de novo. Olha, obrigada por terem respondido aqui a pesquisa, muito bacana. A gente está para realmente desenvolver um curso de CCFD, TNFD, inclusive de FRS, S1, S2. Ele já está, de alguma forma, embutido no curso de Relato Integrado e Pensamento Integrado, que começa segunda-feira, né? Que é um curso certificado internacionalmente pelo IFRS. Já existe uma correlação entre o relato integrado e o S1 e S2, a gente traz essa correlação no curso. E até a próxima. Até, Até a gente. próxima, Obrigada. Dani. Tchau, obrigada. Muito obrigado. Valeu, gostei.